Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom estarmos aqui juntas. Mais um tempo de mesa. Que bom estar com vocês nesse momento tão especial. Gente, e hoje, né? Porque vocês sabem que Letícia está com Baby Zion. Uhum. Ela e Nicolas agora é só Baby Zion. E ele é lindo, abençoado, saudável. E eu tenho certeza que logo, logo ele estará conosco. Mas mesmo assim eu estou muito bem acompanhada Aleluia. com essa minha riqueza. Taunay, que bom que você está aqui comigo. Amém. A honra é toda minha, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez ajudando, contribuindo na obra do Senhor. É muito bom, né? É Como é que tá isso a vida de mesmo. casada, Eu amiga? estou amando. Eu estava comentando com as pessoas, me assustaram tanto antes disso que se Te eu soubesse, assustaram? me assustaram Por dizendo que casamento quê? é horrível, que é difícil, isso e Ai, não aquilo. repreende isso que é Falei, inveja. meu Deus, o casamento foi totalmente diferente do que me falaram, eu tô amando. Quanto tempo já? 3 meses. Ah, é por isso. Ela tem 3 meses de casada. Toda Não, casamento é senhora. É bênção. bênção e glória a Deus por Casamento é isso. bênção. É um privilégio, um dos maiores presentes que o Senhor me deu, sem Que sombra de bênção. E dúvidas. você tá cuidando bem do Thomas? Com certeza, né? Tô até cozinhando. Ai, Jesus. Ela tá cozinhando, Ela tá gente. cozinhando. Já, até isso Deus tá ativando. Não vou dizer que já ativou, mas tá Tá no ativando, tá processo. no processo. Ai, Logo, é tão logo. gostoso, né? Logo, logo eu entro até pra cantina da igreja, se Meu deixar. Deus, aleluia. Estamos precisando Aleluia. comer a comida da É Taunay. isso aí, vai ser, mano, vocês vão ver, tá chegando aí. Oh, glória. Glória a Deus. Mas é isso aí, meninas, é um prazer estar aqui. E você que já chegou para nos acompanhar, não Sim, se esquece agora mesmo de curtir, sim, comentar curte aí. e compartilhar. Envia para aquelas pessoas que você sabe, aquela filha do rei, aquela pessoa que precisa encontrar a identidade dela, aquela pessoa que precisa de uma mensagem que vai ser tocada e vai ser renovada através desse podcast. Então, Amém. ative outras pessoas também. Sim. Então vamos falar de quem está nos visitando Vamos, hoje, quem vai ser a vamos. nossa entrevistada. Quem tá na mesa com a Hoje nós temos gente? a honra, o privilégio de receber essa mulher que é linda, que é mãe, Eita, que é glória. esposa, que é cozinheira de mão cheia. E eu aqui falando de cozinhar. Ai, dá até a Mas ela é fome agora. cozinheira de mão cheia, a Andréia Nascimento. Eu, glória. Seja muito bem-vinda, Seja Andréia. bem-vinda, Obrigado. Andréia. E fala Obrigada. pra gente quem que é a Andréia, para o pessoal te conhecer. Andréia é uma pessoa que, primeiro, serva do Senhor, Amém. Amém. que isso é o mais importante, a Ele Sim. toda a honra e toda a glória, e uma pessoa que ama cozinhar e ama estar com as pessoas. Essa é uma coisa que eu carrego desde criança. Com 9 anos, eu fiz o meu primeiro curso de culinária. Uau! Aprendi a fazer arroz. Aos 9 anos. Aos 9 anos, eu tenho diploma até hoje. Minha mãe não gostava de cozinhar. Que Então, incrível! o meu avô, ele era cozinheiro, ele fazia doces. E aí eu acho que essa paixão minha veio daí. Veio dele, Que então. interessante. E quando eu era criança, os meus brinquedos eram panelinhas. Eu tinha sacolas de panelinhas. Colocava no corredor do prédio onde eu morava, só panelinhas. Só isso que eu gostava de Uau. brincar. As bonecas eram todas Uau. destruídas. E você já nasceu nesse lar evangélico? No meio cristão? Não, Não. não. Como foi a sua conversão? A minha conversão foi, eu acho que Deus incomodou aquela vontade de buscar por algo mais, como todo brasileiro. Cresci na igreja católica e buscava todos os lugares alguma resposta, e aquela resposta que nunca vem. E aí, na época, eu descobri, comecei na igreja, E você estava aqui ou Não, isso no era Brasil, no ainda? Brasil. Que lugar do Brasil, Andréia? no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? de Botafogo. Falei como se conhecesse, eu não conheço não, mas talvez alguém conheça. Ah, e eu comecei a frequentar uma igreja. E eu me senti bem. Eu falei, uau, é isso que eu quero para mim. E me batizei, segui. Quantos anos você tinha? Há mais de 40 anos atrás. Não parece, gente, eu sei. Mas isso mudou a minha vida. E eu sempre tive muita fé. E eu
foi aí que eu comecei a seguir o evangelho. Amém. Que Que bênção. benção. E como que você veio parar aqui, vindo de lá de Botafogo? Porque as minhas tias já moravam aqui, elas já estavam aqui. Então, como você sabe, a situação difícil, ficamos sem trabalho. Minha mãe veio, as minhas tias vieram, eu vim eu, meu marido e minha filha. Veio a família toda. Ah, Veio a então você família já toda. tinha uma filha. Já tinha uma filha, ela veio com 8 anos. Qual filha? A Carol. Carol, manda um beijo pra Carol, deixa Beijo, ela... Carol. Carol. Yes, Carol, um beijo. Carol tinha 8 anos quando veio para cá. Uau. E imediatamente a minha tia era evangélica. E quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, assim como hoje a igreja sempre ajuda aqueles que chegam, nós fomos acolhidos por uma igreja e eles conseguiram trabalho para gente. Amém. Amém. Através dessa igreja que a minha tia frequentava, todo mundo, eu, meu marido, minha irmã, conseguimos emprego através da igreja. E aí daí eu comecei a frequentar essa igreja e seguimos o caminho do Senhor. Porque Amém. geralmente, assim, né, quando as pessoas vêm do Brasil para cá, a maioria chega sem um destino, né? Chega aqui realmente com a fé, a coragem. Verdade. E a maioria das pessoas realmente procuram as igrejas, né? E aqui a nossa missão é essa, né? É poder de ajudar de alguma forma, Verdade. estender a mão, apresentar alguém, ajudar a arrumar uma casa, conseguir roupas. Então, a Sim. igreja trabalha também com essa parte social, né? E deixa eu parar aqui, porque não dá beijo só para Ana Carolina, não, porque tem Clarissa também. Clarissa É que a gente não chegou lá naquela parte ainda. A Clarissa Clarissa é o meu mantiquis. a Clarissa é a bênção que vem já preparada do Senhor. Manda um beijo para Clarissa. Beijo, Clarissa, Cacá. we love you. Isso, manda pro maridão também, né? Já pra não ficar com Vou ciúmes. mandar um beijo para minha mãe, para meu pai. Cortando você, que você falou de casamento, este ano estaremos completando 40 anos de casado. Que bênção. Eu com essa carinha, De anja. 40 anos de casada. A idade das duas juntas, viu? Praticamente. Uau. Em dezembro, Que bênção, Andréia. 40 anos de bênção. casada. Então, E como tem sido? Fala agora pra mim mesmo, pra minha experiência. Fala se não Fala, é bom. me dê um conselho. Gente, casamento Pra é bom quem tá demais. começando O meu agora. casamento é uma bênção. Não, realmente, casamento é muito bom. Eu não tenho nada que reclamar. eu acho Mas- que, como o casamento é apresentado a Deus, eu acho que o mais importante é seguir os caminhos do Senhor e o diálogo. O diálogo é diálogo tudo. acima de tudo. Yeah. Yes. Não tem outra coisa. É É o verdade. amor e o E diálogo. o diálogo. Sem diálogo, mesmo que você esteja triste, que você... Tudo aquilo que você acha que... Não, conversa, resolve e segue em frente. E aí, como eu casei com 18, as pessoas falaram, não vai dar certo. Ela é muito novinha. 40 anos Uau. depois, E ele, olha e aí. ele 6 anos mais velho que eu falou, não vai dar, eles são muito novinhos. Conheci ele com 16, estão fazendo 40 anos de casado. Não, isso é lindo, né? Glória a Porque em uma geração, em um século onde as pessoas não acreditam em casamento, olha aí, 40 anos. Para a Exatamente. glória do nome de Jesus. 40 anos, 3 meses E 19. Acho que 19, quase 20. temos aí pelo menos umas 3 gerações 3 aí, ó. gerações. 3 Amém. gerações de É para casamento. dizer que vale a pena. Vale a pena. Para você Exatamente. que ainda não casou, case. Vale a Sim. pena. Para você que está procurando alguém, nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Em nome Um de homem Jesus. cheio do Espírito Santo ou uma mulher cheia da unção e da graça de Deus para Amém. você. Em Então nome vamos de lá, você Jesus. aceitou Jesus, né, no Brasil, veio para cá com a família. E aí comecei na igreja, glória a Deus, a igreja, como toda Uhum. igreja, que Abraçou vocês. serviu, começamos a trabalhar. Passaram-se 4 anos e aquele problema, todo mundo... E assim, desde quando eu cheguei aqui, eu trabalhei como babysitter, mas não consegui fazer os trabalhos que todo mundo fazia. Eu só consegui trabalhar em cafeteria, com comida. Como éramos uma família assim um pouco grande, tinha minha tia, meu marido, e eu comecei a cozinhar mais em casa. Então a gente sente saudade daquela comidinha do Brasil, né? Verdade. E aí foi que eu já coleciono receita desde criança. Eu tenho muitas receitas. E eu trouxe minhas receitas. Eu falei, não, vamos começar. Aquele arrozinho do Brasil, aquela comidinha do Brasil. E eu fui despertando cada vez mais, cozinhando, e fui trabalhando com comida.
Passado 4 anos, quando eu já estava muito busy, trabalhando em catering, aí me afastei dos caminhos do Senhor. Pois é. Olha aí, me conta. Conte-me tudo, não me esconda Estava nada. muito ocupada, eu não tinha tempo para ir na igreja, Meu porque é frio, Deus. porque é isso. E aí, e aí veio a tempestade, porque eu estava trabalhando, fiquei grávida, aí vem a Clarissa, e nós investimos no nosso primeiro negócio de sanduíche. E foi o meu marido, o meu primo, que não deu certo. E aí meu marido ficou desempregado quando eu estava para ter neném. E aí deu tudo por água abaixo. Uhum. A minha filha mais velha já estava ficando teenager, e aí cresceu aqui, e as coisas ficaram bem difíceis. E um dia a minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, eu estou tão triste, eu não aguento mais essa vida, faz alguma coisa por Uau. mim, sabe? Ela veio chorando, faz alguma coisa por mim, para que eu possa tirar essa tristeza de dentro de mim. Eu sentei, fechei o olho, falei, gente, eu lembrei da igreja. Por que que eu não vou para a igreja? Eu era crente, eu ia na igreja. Foi quando eu comecei a voltar para a igreja. Eu voltei para a igreja. Se me permite fazer um parêntese aqui, é interessante que você mencionou que você foi parando de pouquinho a pouquinho. Ai, porque tá frio. Ai, porque eu tô ocupada. E É quantas sempre assim. vezes a gente, é igual a gente aprende, né? Uma pessoa, ela não sai da igreja de um dia pro outro. Verdade. Começa com desculpas. E o que Sim. nos faz refletir é qual desculpas nós estamos inventando que está nos afastando ou tomando o lugar do Senhor na nossa vida. Verdade. É verdade. Não apenas quanto a ir na igreja, mas quanto a ter um relacionamento com Deus. Verdade. Tem gente que às vezes não ora, às vezes não busca porque diz que está muito ocupado. E a questão é, vai estar ocupado até quando? Será que será necessário que o Senhor permita que essas coisas saem, que tire essas coisas de você para que você esteja desocupado para ter tempo Sim, suficiente sim. para Ele? E isso aqui é muito perigoso, porque é uma das armadilhas que Satanás mais usa. É. E é onde mais as pessoas caem. É verdade. Porque as pessoas chegam aqui, né, com esse desejo realmente de trabalhar, de ganhar dinheiro. Isso é o normal de todo mundo. Só que nós esquecemos de que quem cuida de nós é Deus. Yes. Então, por mais que você tenha talento, por mais que você tenha conhecimento, quem abre as portas aqui é Deus. Eu sempre falo para todo mundo que chega aqui na igreja, olha, você é muito bem-vindo à América, mas se você me permite um conselho, não deixa Cristo por nada. Não deixa o trabalho falar mais alto, não deixa o seu schedule, né, suas horas de trabalho, não deixa nada roubar o seu tempo com Deus, porque no final quem faz tudo é Deus. Quem abre a porta é Deus. É verdade. Quem gera a prosperidade é Deus. Quem gera as conexões é Deus. E às vezes a gente se esquece, porque o homem tem a mania de colocar a confiança nele na força do braço. É verdade. Ah, eu falo inglês. Ah, eu sei trabalhar. Ah, eu conheço fulano. E na verdade não é, gente. Vida de crente tem que andar alinhado com Deus, porque senão dá ruim, né? Deu muito ruim. Deu muito ruim. Tanto E isso que é um testemunho muito bom. As pessoas precisam ouvir deu isso. muito ruim. Deu muito ruim. E foi a época mais triste da minha vida, porque eu vi a minha filha, a mais velha, que já estava com 13 anos, fazendo coisas que não era para ser, entendeu? E foi ela mesma que falou para mim, mãe, faz alguma coisa por mim. E eu lembro até hoje que quando eu cheguei na igreja, eu falei para o pastor, eu estou aqui por causa da minha filha. E ele falou, não, você está aqui pelo motivo errado, você tem que estar aqui por você. Você tem que se levantar, você tem que se erguer. E através de você é que a sua filha vai, sabe, modificar a vida dela. E realmente a vida da minha filha, ela ainda não está aqui na igreja, mas ela modificou a vida dela totalmente. Ela começou a trabalhar, se afastou, e as coisas, como a pastora disse, foram se ajeitando. Porque quando você serve a Deus, não é que fica tudo às mil maravilhas de uma hora para outra. É porque Deus ele quer tratar com você primeiro.
E ele foi tratando comigo bem devagarinho, porque ele sabe que uma pessoa ansiosa, como ela mesmo disse, eu resolvo tudo, eu não preciso de nada. E tudo para mim sempre demorou bastante. Pois ele falou, não, você tem que primeiro se humilhar, você tem que buscar bem devagarinho. E assim tem sido a minha vida, entendeu? Está melhorando agora porque a gente entrega, né? Quando você entrega, o negócio Chega um caminha. momento que a gente de tanto apanhar, aprende, Quando né? quando você entrega, o negócio vai mais rápido. É. Então, quando você entrega, mas foi isso mesmo. Então, eu voltei. E uma coisa muito interessante que eu posso dizer também é esse confiar em Deus, que como outra parte do meu testemunho, como eu tenho só uma irmã aqui, né? Então a igreja era aos sábados. Justamente no sábado eu sempre tinha algum evento para participar. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu fico com a minha família ou eu vou para a igreja? E você Uhum. fica naquele, como vocês falam, tem que se posicionar. A partir do momento que eu me posicionei, eu falei, não, eu estou na igreja e a igreja em primeiro lugar, as coisas começaram a se encaixar. Meu marido começou a trabalhar, eu voltei a trabalhar, continuei fazendo as minhas coisas e foi caminhando. Não ficou, como eu falei, não perfeito, mas do jeitinho que Deus queria tratar comigo, ele foi fazendo bem devagarinho. E o senhor tem feito, né? E o Senhor tem feito, não só na minha vida, como você sabe, como na vida da Aham. minha família. Sim, Agora graças que eu a lembrei Deus. da minha família, porque é muito difícil quando só você serve. Acho que isso é mais uma prova que Deus, quando você serve ao Senhor. Então eu tive que Fica muito mais difícil. fica muito mais difícil. Deus ele tratou comigo assim, me fortaleceu para ficar firme, para que eu pudesse falar do evangelho dele em qualquer lugar sem nenhuma vergonha, perante família, perante conhecidos, entendeu? Amigos. Amigos, e ele tira do seu caminho aqueles que não é para ser, e Uhum. você vai, sabe, tratando. E isso foi muito bom. Continuei trabalhando e aflorando mais a vontade de fazer os doces, os bolos, e as pessoas começaram a pedir. E aí eu tive a loja, mas na época que eu tive a loja, eu não estava servindo ao Senhor. E eu sei que quando a gente não apresenta para Deus aquele projeto, se não é para ser de Deus, a porta não vai ficar aberta. E não Verdade. era para ser de Deus, não era o tempo de Deus. Eu não estava preparada. Segui fazendo as coisas, segui atendendo as pessoas eu, o que eu acredito que só começou a dar certo de verdade foi quando eu comecei a confiar totalmente em Deus. Eu comecei a falar, sabe o que, Deus? Eu comecei a crer que Deus ele pode fazer da nossa vida, entendeu? Amém. Yes. Amém. Amém. E outra coisa interessante que eu, como jovem, não posso deixar de mencionar é que você também é líder de jovens, não é? Pois é, isso aí foi uma outra coisa que eu acho que é um testemunho que eu peço a todos que quando você vê alguém com triste, com depressão, que você veja alguém com problema, dê carinho a essa pessoa, ou encaminhe a algum lugar, ou fale de Deus. O primeiro trabalho que eu tive aqui, eu era babysitter. E eu cuidava de 2 meninos. E essa moça, ela ficou minha amiga, e eu fiquei com eles 1 ano e meio. E passou um tempo, como aquele ocupado que a gente fica, perde o contato. Uhum. E ela foi me falando desse menino, eu tinha eles como meus filhos. E a gente sempre se falava, mas eu falei assim, nossa, eu preciso falar com ele, que ela falava, ele está tendo um monte de problema, eu preciso falar com ele para ele ir na igreja, mas aquela correria e acabou que eu nunca tive tempo de falar com ele, que eu estava indo na igreja, para ele vir. E um dia eu estava aqui assistindo o culto, quando me ligaram e falaram que ele tinha falecido. Hum. E eu fiquei arrasada, porque eu falei, eu deveria ter falado de Deus para ele. E eu não falei. Então, isso me incomodou, eu e meu sono, porque é um arrependimento. São É oportunidades uma que não voltam oportunidade que não mais. volta mais. Por isso que eu falo que se você vê alguém que tem algum problema, que você,
sabe? Para um pouquinho e escuta um pouco essa pessoa, ou fala, pelo menos fala de Deus, entendeu? E isso me machucou demais. E eu fiquei triste, porque eu falei, nossa, eu poderia ter falado de Deus para ele. Mesmo que eu não sei que se fosse ser tocado, mas é. E a partir daí eu falei, não, e como eu tive também, assim, com a minha filha, uns problemas, eu falei, eu tenho muita vontade de ajudar os jovens. Por isso. Porque depois, quando eu vi esse menino, né, que eu fui no velório dele e tudo, eu falei, não, eu não posso mais deixar passar, ver algum jovem com problema e não falar nada para ele, Uhum. entendeu? Eu gosto de escutar, eu sou a tia que gosta de ouvir problema, gosto Yes. de ouvir aquela parte que você não É, a tia fala, Deia. A aquela tia parte que Déia. você... Por isso que eu resolvi me dedicar aos jovens, por causa dele. E é, Porque, é muito bonito, assim, ver o que o senhor faz, né? Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu vi a tia Déia no grupo de jovens, assim, todo mundo ia pra casa dela, ela fazia aquele monte de comida, e a gente falava de Deus, e tinha o culto lá. E é muito gostoso porque a gente realmente se sente, assim, à vontade pra conversar. A tia Déia a Uhum. gente vê, é como se fosse aquela mãezona que a gente, parece que a gente quer se abrir com ela, quer conversar. E é uma coisa muito de Deus. E o mais lindo de tudo é ver que o Senhor cuida dos nossos enquanto a gente cuida daquilo que é dele. Porque enquanto você está aqui cuidando daqueles que é dele, não são seus filhos uhum, de sangue, mas você está ali cuidando de cada um como se fosse. Tenho certeza que está ali orando por cada um, por trás ali de todos os conselhos que você dá pra gente, por Uhum. trás de cada prato que você prepara pra gente. E da mesma forma o Senhor cuida daqueles que dos seus, né? Assim como a sua, eu tenho certeza que o Senhor também prepara pessoas para ir de encontro, pessoas para declarar uma palavra, Verdade, para dar amém. um ato de amor, porque uma coisa a gente aprendeu aqui e é verdade, ninguém nunca ganha de Deus em dar. Quanto mais nós damos para aquilo que é dele, mais ele nos dá. E isso é lindo de ver. Agora, se nos permite voltar, você tem falado aqui das suas empresas. Hoje você já tem a sua empresa, né? sim. Como é o nome da sua empresa? É Andréas Homemade Catering, que eu gosto, catering eu faço. E o que é esse catering? Eu gosto de fazer festas. É o que você falou. Eu tenho certeza, quer dizer, a gente não sabe exatamente qual é o chamado de Deus, mas eu gosto de estar com pessoas. E Uhum. eu gosto de falar de Deus. E eu acho que a minha comida é usada como instrumento para isso. Eu gosto de falar de Deus. Todo mundo sabe quando eu chego que eu pertenço ao Senhor. Às vezes me pede uma oração, entendeu? Então eu gosto de fazer eventos. Eu trabalhei com catering muitos anos. E aí as pessoas fazem uma reunião, uma festa, um coquetel. Eu levo a comida, eu fico, Você eu servo, serve. eu Uhum. sirvo. E é daí e eu faço questão de ficar. Porque geralmente o catering você paga só, às vezes, só pela comida. Não, Uhum. eu gosto de ficar no local. Eu quero que as pessoas Uau, me vejam. Porque aí é a oportunidade que eu tenho para falar. Entendeu? Que uau. legal. Essa é a minha. Essa é a minha. E quando as pessoas vão na minha casa buscar, como algumas pessoas que estão aqui na igreja mesmo, você tem uma igreja, você está, sabe? Eu sempre procuro uma maneira de chegar na palavra de Deus, com certeza. É o Que mais bênção, que importante. bênção. Isso lembra muito a história de Ana, né, com Samuel. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas quando a gente não combina o que nós queremos com o O que querer de Deus quer, Deus. com o propósito de Deus, muitas vezes não flui. Mas quando a gente consegue combinar e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, fazer com que o reino cresça, não tem como não ir para frente. Verdade, E a gente estava verdade. comentando aqui um pouquinho antes sobre um testemunho, acho que você falou da máquina de coxinha. Conta esse testemunho aqui pra gente conhecer um pouquinho melhor. Então, você é testemunho de fé, né? Porque a minha pastora aqui, ela sabe, né? Deus, como eu falei, ele cuida, ele trata da pessoa certa. E graças a Deus, eu comecei a fazer bastante salgado. E eu falei, eu queria máquina de coxinha, mas eu falei, não vou olhar, eu não tenho dinheiro. Eu não, crente fraca, não vou conseguir, eu não tenho dinheiro. Um dia eu falei assim, não, sabe o quê? Eu vou pelo menos ver quanto custa, né? Não custa Uhum. nada eu saber. Uhum. E eu vi o preço, eu falei, não tenho condições, não vou conseguir. E esqueci. Passou uns meses, eu falei assim, sabe o quê? Vou perguntar de novo, quem sabe tem alguma maneira que eu consiga parcelar. E ela falou, não,
tem uma maneira, você vai lá, faz a aplicação. Eu comecei a fazer a aplicação. Aí eu falei assim, não, eu trabalho com festas, então o meu negócio, as pessoas me ligam semanalmente. Eu não tenho, ainda não tenho assim um schedule para o ano inteiro. Então, Não é quer dizer, nada aquele fixo. o meu dinheiro não é nada fixo. Eu não sei, então não é nada fixo. Eu falei, eu não posso assumir um compromisso que eu tenho medo de. Eu falei, não é assim que eu quero. Então, passou um dia e tal, e eu sempre checo, acho que todo mundo checa a sua conta no banco. Eu falei assim, sabe o quê? Então deixa para lá, eu não vou financiar. Fiquei triste, né? E checando o meu banco um dia, quando eu olhei o meu banco, eu falei, tem um dinheiro a mais aqui. Que dinheiro é esse? Liguei para o meu marido, você está esperando algum bônus, algum prêmio? Ele falou, não. Eu falei assim, mas engraçado. Eu falei, vamos deixar. Ele falou, não mexe, porque pode ser que o banco fez um erro e Uhum. esse dinheiro... Eu falei assim, vou esperar uma semana. Se não acontecer nada, eu vou comprar a máquina de coxinha. Passou uma semana e eu liguei para o banco. Ele falou assim, não, o governo mandou uma carta para mim dizendo que era um dinheiro que eles estavam me devendo e que era uma coisa extra, e foi exatamente o dinheiro Preço que eu da máquina. comprei a Uau. máquina Glória a Deus. à vista. À vista. Em 15 dias, essa máquina. Mas eu tenho mais uma coisa para falar. Porque Deus, ele é o Deus que faz tudo completo. Verdade. Yes. Quando chegou a máquina de coxinha, porque é uma máquina imensa, na porta da minha casa, eu falei, gente, eu estou sozinha. Como é que eu vou fazer? Eles botaram 2 caixas na porta da minha casa, na rua. Como é que eu vou fazer para levar essa máquina para dentro de casa? E eu fiquei parada na rua assim, de repente me para um carro. Um rapaz. Ele falou assim. Eu liguei para o meu sobrinho falou, estou indo. Eu falei, mas eu não consigo. O meu sobrinho falou, estou indo. Esse rapaz falou assim, a senhora está precisando de ajuda? Eu falei, eu estou. Eu já morava naquela rua há 15 anos. Ele falou, eu moro naquela casa ali, do outro lado da rua, no canto. Eu falei, nunca te vi. Ele falou, mas eu te ajudo a colocar essa máquina de coxinha, essa coisa dentro da sua casa. O meu sobrinho chegou, os dois entraram, ele colocou a máquina dentro da minha casa. Uau. Uau. Nunca mais eu vi esse homem na minha vida. Cuidado de Uau. Deus, né? Nunca mais eu vi esse rapaz na minha vida. E ele disse que morava na esquina do outro lado da rua. Nunca vi. Então, por isso que eu falo, Deus, ele faz completo. Yes. Esse é o meu Ele testemunho. cuida, que lindo. Lembrei que disso lindo. agora. E é tão bom ver assim, né, o favor de Deus, o cuidado de Deus, porque geralmente, né, quando a gente vem para cá, tem aquele é como se fosse assim uma regra, né? Ah, você vai vir para cá, então só tem 2 funções para você que é mulher. Ou você vai ser babysitter, você vai ser babá, vai cuidar de criança, ou então você vai trabalhar na área de limpeza, você vai limpar a casa. Então, geralmente é isso, né? Uhum. Então, quando a gente serve a Deus, né, e quando Deus realmente tem um propósito para nós e há algo que queima, né, no nosso coração, não é impossível, mesmo quando você está em uma terra estrangeira, né? Deus ele faz fluir, Deus ele gera situações, Deus ele abre portas, Deus ele gera conexões. Então você, né, que tem um dom, você que tem um talento, você não precisa matar ele simplesmente porque você está numa terra É estrangeira. verdade. É simplesmente confiar em Deus, né? Entregar a sua vida ao Senhor, servir a Deus, porque Deus é aquele que vai abrindo portas, né? Deus ele vai gerando estratégia e vai trazendo as pessoas, que nem como você mesmo disse. Aí eu acho que tem que viver pela fé mesmo, É. né? É Porque verdade. é o Senhor que traz, né? Os clientes, É verdade. E quando eu olho, às vezes, porque, logicamente, estou cansada, quando eu olho para aquela máquina, eu fico, obrigado, Deus. Eu estou cansada, eu estou exausta, obrigada, eu choro. Como Até que é essa hoje, máquina? Ela faz coxinha? porque Menina, é algo assim extraordinário. o É que eu não consigo o imaginar. negócio é que é o cuidado de Deus, porque a minha mãe, ela me ajudava. E a minha mãe me ajudava a fazer. E a coxinha, justamente, ela fazia. E minha mãe foi adoecendo. E eu falei, meu Deus do céu, a minha mãe está adoecendo, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Quer dizer, a gente sempre fala, eu tenho que tirar essa palavra da minha boca. E eu fui ver essa máquina. Você prepara a massa, mas você coloca dentro e ela já sai pronta.
E não é só a coxinha. Coloca massa e você coloca Coloca a recheio. massa, o recheio, Aí a massa, aí a máquina mesmo enrola. Aí ela enrola, já sai a coxinha já sai pronta, pronta. menina. Não É é. mistério, é mistério. E não é só coxinha, a maioria. Gente, eu não imaginava que existia não é uma só coisa coxinha, assim. Não, são todos os tipos de A salgados, maioria dos né? salgados, inclusive docinhos, é porque eu ainda não consegui todas as funções, não é só isso, entendeu? É muita maravilhoso. É tecnologia, assim, gente. eu falo, o Sim. meu maior bem. Eu só achei estranho que não trouxe nada pra gente, né? É, tem Pois uma. é. Uma pessoa que Deveria né? ter trazido, deveria ter Trouxe trazido. nem uma coxinha pra me apresentar Poxa, pra vocês, gente. nem pra gente provar que a máquina trabalha bem. Vamos ter que trazer ela de novo aqui. Vamos ter que Glória a trazer Deus, de eu novo não pra ver tenho se essa zero máquina coxinha. funciona. Mas Porque a gente sabe que os bolos dela, desculpa te cortar, os bolos dela, né, no final do culto aqui, Sim. que sempre no final do culto tem banquete. Aqui tem banquete Sim. do céu, que é a palavra de Deus para alimentar a sua alma, mas tem banquete da terra. Então, geralmente, a Andréia sempre no final tem aquele bolo. Gente, ela trouxe domingo passado um bolo de leite ninho. Irmã, o que é aquilo? olha, Eu quase pedi para você se retirar da igreja. nossa, A gente tá na E a dieta, gente tá tentando gente. emagrecer, ela não A pessoa ajuda. traz um negócio desse. Os pudins, misericórdia. Nossa. Eu já olho e começo a repreender. mas é isso que eu falo que eu trabalhar de Deus, porque eu falo para a pessoa, olha, vai no culto hoje, hein? Hoje é meu café, hein? Segundo Ah. domingo, hein? Pode vir na igreja. Tô Me esperando. convenceria com certeza. Então, assim que eu faço a obra, Deus usou a minha cozinha. Falou, vai lá no culto hoje, é meu café. Isso é muito interessante, né? Quais as ferramentas que o Senhor tem colocado na nossa mão? Verdade. Muita gente dá muita desculpa. Uhum. Ai, não tem como eu pregar a palavra, não tem como eu falar de Deus, não tem como eu evangelizar, mas, tia André, você é um exemplo de que a gente consegue evangelizar através de qualquer situação, E é. através de qualquer coisa. Então, É para a aqueles prova que viva. falam que não tem jeito, é desculpa. Talvez o que não aconteceu dentro deles é aquilo que aconteceu com você. Eles não se converteram a ponto de dizer, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Yeah. Isso me faz lembrar de Dorcas, né? Yes. Porque Dorcas, o dom, o talento dela, né, era na agulha e em panos, onde ela fazia roupas para as viúvas, As né? viúvas. Então, o que você tem feito com o talento que Deus tem te É dado? verdade. Yes. Né? Seja um salgado, É. ela trabalha com o salgado, mas prega a palavra do Senhor, Yes. leva, né, Cristo através disso. Isso é muito importante, é muito interessante. O que nós temos feito? Porque nem todo mundo foi chamado para pregar, mas todos foram chamados para levar Cristo. E o que me fez lembrar agora, eu posso falar, porque ele também já falou no Pod Life dele. Um dos exemplos é o Marcos, o nosso irmão do som, o Marcos. O Marcos, Uhum. sim. E foi numa noite de Natal. Ele me ligou, ele me achou no Facebook. Ele falou, olha, será que você poderia fazer 50 salgados para mim? Eu sei que é em cima da hora, não sei o quê. Eu falei assim, eu não acredito. Ele, por favor, eu moro aqui há muito tempo. Eu saí correndo e fiz. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, você está indo em alguma igreja? Aí ele falou, não. Eu falei, então, vamos lá na igreja comigo. Ele, qualquer hora eu vou te ligar e eu vou. Um dia ele me ligou e falou, me dá o endereço da igreja. Uau. E E aqui... veio, E tá com tá a aí, gente. é uma bênção. Marcão, ele é uma E foi assim que a gente se conheceu. E hoje Foi- ele tá tanto, né? Que ele tá tanto aqui em Nova York quanto na Adelaide de Newark, ele- né? e Daqui ele- um dia ele tá lá em Boston também. porque É. ele desse. E tem mais gente que vem na igreja hoje que foi por aí. Mas o Marcos foi muito interessante, que é ele que me achou no Facebook. É o trabalho de Deus. Yes. Como você disse, nem todo mundo prega, mas usa o seu talento para fazer a obra de Deus. Nem todo mundo canta, né? Exato. Nem todo mundo Né? canta, né? Nossa, Nem todo mundo Mas eu tenho o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é cozinhar. E através disso, eu faço a Exatamente. obra de Deus. Falando nisso, nós já comentamos aqui, mas para você que mora aqui na Redondeza, você que mora aqui em Nova York e quer fazer a sua festa, não se esqueça, nós temos aqui Uhum. Andréas Homemade Catering, right? Qual é o seu Instagram, Andréia? É o @Andréia _, que é o tracinho para baixo, Uhum. homemade.
É isso aí. Então, abençoa a vida dela e seja abençoado também, porque nós temos certeza que através, como você já viu, através de cada comida que é feito, seja um bolo, seja um salgado, ali tem bastante oração, ali tem bastante unção, e ele vai ter também pessoas que vão ser tocadas através de cada mordida, cada taste, Uhum. cada experimentar da sua comida. E glórias a Deus por isso. Agora, tia Andréia, fala pra gente. Eu falo tia Andréia, gente, vocês não me entendam mal, é porque eu sou do. Tá aqui, ela é a líder uma das líderes do nosso grupo de jovens e a gente sempre chama ela de tia. Mas. Então, Andréia, fala pra gente, nesse seu. Todo esse período que você teve de conversão, precisou sair, aprendeu muita coisa, voltou, todas essas questões com o seu business, qual foi a maior lição e experiência que você teve com Deus? A maior lição, e eu preciso falar que eu tive com Deus, e agora vai ser sobre o dízimo. Eu, mesmo estando na igreja há muito tempo, eu inclusive já vi a pastora até que falar sobre isso, sobre o dízimo. A gente fica, ai meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, aquela preocupação, e eu tenho que dar o dízimo. Gente, a partir do momento que eu fiquei fiel ao dízimo de Deus, nunca mais Uau. faltou dinheiro na minha mão. Tem semanas que eu chego, nossa, eu não tenho ordem nenhuma. O meu telefone começa a tocar. Uau. Uau. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Yeah. Então, seja fiel a Deus. Glória a Deus. Busque uma igreja e dê, sim, o seu dízimo à casa do Senhor, que nunca mais vai te Que faltar. lindo, André. Amém. Esse é meu testemunho. Tiramos muitas aprendizagens desse Verdade. podcast. Valeu muito a pena. A gente vê o cuidado de Deus, o milagre de Deus, né? O agir de Deus na sua vida. E hoje é bom, assim, né? A gente pode testemunhar. Andréia está com a gente há 10 anos, né, Déia? 10 anos e hoje, né, Clarissa está com a gente, Patrícia está com a gente, Yes. né, os meninos, e a gente vê Deus fazendo na sua casa, honrando a sua vida, Amém. honrando as suas orações. Amém. E isso é muito bom ver e falar, porque a gente vê assim, uau, Deus está fazendo. Vale a pena servir a Deus, mesmo, né, em meio às tribulações, às lutas, mas vale a pena permanecer com Deus. Amém. Que delícia que foi esse Que momento, delícia. hein? Muito obrigada pelo privilégio de Muito ter você obrigado, aqui. André. Foi um Foi- prazer. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Amém. O desejo do nosso coração é que sua empresa venha prosperar ainda mais, Amém. Yes. a ponto de você ter muitos funcionários, Amém. para ter mais tempo ainda de evangelizar esses meninos, de falar do amor de Jesus, Amém. né? E de estar fazendo ainda mais a obra de Deus. Muito obrigado, que o Senhor Obrigada. siga te abençoando. Para você que esteve com a gente, né? É uma alegria. Obrigado por esse tempo de mesa, que esse testemunho venha a ter edificado a sua vida e gerado em você uma fé e uma confiança de que vale a pena se entregar ao Senhor, vale a pena servir a Deus de todo o seu coração, vale a pena mergulhar em Deus, Amém. porque Yes. quando nós, né, decidimos, nos posicionamos, Deus cuida, Deus Yes. cuida. Não cuida, Taunay? Muito. E com excelência. Não tem pai Verdade. melhor do que o nosso. Muito obrigado, minha Muito linda, por você obrigada. ter ficado aqui comigo também. O prazer é todo meu. Sair daqui Que dar um abraço honra. no Thomas. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Deus abençoe cada um de Deus vocês. abençoe vocês. E ó, vem ser filha do rei você também. Vem.